Salve todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pode saudar a todos, com uma boa noite, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe maravilhosamente assim a sua vida, concedendo assim a sua misericórdia e o seu amor assim para com as nossas vidas, agradecer assim, a presença de todos que porventura nos acompanham agora ou em outro momento esteja assim nos acompanhando. Estamos diretamente aqui do templo da congregação batista aqui em Edmilson Correia, aqui no bairro do Sabonete, e estamos aqui para abençoar. Nosso propósito aqui é abençoar muitas e muitas vidas. Quero orar nesse momento e convido a você que esteja orando assim juntamente comigo nesse instante. Vamos elevar a nossa palavra de oração ao Senhor, vamos orar ao Senhor. Eu convido você, ore juntamente comigo, pedindo ao Senhor assim as suas bênçãos e a sua misericórdia para conosco. Soberano Pai, amado e bendito Deus, no nome do Teu Filho Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por nesta noite nos encontrarmos aqui, ó Pai, nesse lugar para engrandecer e bendizer o Teu santo e maravilhoso nome. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, por esta oportunidade, ó Deus, em que Teu Espírito Santo, aquele que nos consola, aquele que revela, nos convence de todo o pecado, de todo o mal. Ó Deus, vem com o Teu Espírito Santo, ó Pai, trabalhar em nossas vidas, na vida de todos aqueles que vão ouvir essa palavra. Ó Deus, Pai Santo, Deus traz a revelação, o entendimento e a compreensão. Ó Deus, em que Tu fala as nossas vidas, Tu fala os nossos corações. Ó Deus, queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz. Perdoa assim os nossos pecados, ó Deus, e nos concede, ó Pai, a oportunidade de viver para Ti, ó Deus, de se entregar completamente nas Tuas mãos e ter o privilégio, ó Deus, de ter uma vida direcionada, guiada pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, abençoa, Pai, este bairro, abençoa esta comunidade, abençoa, Pai querido, Pai, cada pessoa que tem acesso, ó Deus, a essa palavra. Ó Deus amado, venha, Pai, trazer libertação, cura, salvação. No nome de Jesus, eu te rogo, por fé, te agradeço. Amém. Amém. Nessa noite nós nos propomos a falar sobre ponto de decisão. Como todos nós somos responsáveis pelas decisões em que nós tomamos. Todos nós somos responsáveis. E eu quero usar o texto bíblico que se encontra em Mateus, capítulo 10, versículo 38 e 39, que diz o seguinte: quem não tomar a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida, por minha causa, encontrará. Por onde quer, ou quais são os caminhos em que nós estamos seguindo? Para onde nós estamos indo na caminhada em que estamos trilhando em nossa vida? Em que direção nós estamos tomando? As nossas decisões, elas têm nos levado a nossa vida para onde? Nessa noite eu quero que nós venhamos a fazer algumas avaliações, algumas reflexões, para que nós possamos ter condições de tomar decisões acertadas com Deus, para que as nossas decisões elas sejam alicerçadas em uma verdade. Jamais nós venhamos tomar decisões erradas. Nós sabemos que as nossas decisões elas trazem consequências sobre a nossa vida. Amanhã nós teremos o pleito eleitoral, dos vereadores, prefeitos,
E nós sabemos que a decisão que o povo ele vai tomar vai trazer implicações sobre as nossas vidas. Durante 4 anos, nós vamos colher frutos exatamente dessa decisão em que a maioria das pessoas elas vão tomar. Então, as nossas decisões elas têm implicações concretas sobre a nossa vida, e precisamos saber e ter exatamente o discernimento necessário para que nós possamos tomar as decisões corretas. Nós muitas vezes tomamos decisões erradas e, consequentemente, nós colhemos o fruto dessas decisões erradas. Muitas pessoas, elas preferem não tomar decisões. Só que o fato de você não tomar decisão já é uma decisão que você está tomando de não tomar decisão. E o fato de você não tomar uma decisão na sua vida, isso já traz consequências sobre a sua vida. Aquelas pessoas que dizem, não, eu vou deixar a vida me levar, deixar eu ver o que é que acontece, deixar eu ver para onde é que vai levar. E assim são pessoas em que elas não tomam decisão, deixam as coisas acontecerem. E assim essas pessoas elas colhem exatamente consequências dessa decisão que ela toma de não tomar nenhuma decisão. Tem pessoas em que as suas decisões elas são baseadas nas suas emoções. É aquela pessoa em que ela diz o seguinte: não, eu estou sentindo isso, meu coração está me dizendo isso. Então tem pessoas que tomam as suas decisões baseadas exatamente nos seus sentimentos do seu coração. E a Bíblia diz que muitas vezes o nosso coração ele pode ser enganoso ao coração do homem. O nosso sentimento, as nossas emoções, elas não são um alicerce firme para que nós possamos tomar decisão. Outras pessoas que tomam suas decisões baseadas em uma racionalidade, pessoas que dizem o seguinte: não, até que me provem com A mais B é isso aqui, então eu vou. E muitas vezes essa racionalidade ela também não é um alicerce muito firme para você tomar uma decisão. A Bíblia diz que a pessoa que fica olhando para as nuvens, ele nunca vai colher nada, porque o momento muitas vezes em que você precisa preparar a terra é exatamente um momento de escassez, em que não existe nada em que indique exatamente que vai ter um bom inverno. E é nesse momento que você tem que usar a sua fé, exercer a sua fé para que você possa colher alguma coisa, tomar uma decisão. Não, eu vou plantar, eu vou fazer algo. Então a racionalidade também não é um alicerce tão firme para que você tome decisões. Outras pessoas tomam suas decisões baseadas nas suas vantagens, o que eles têm, seja econômica ou financeira. Pessoas que dizem o seguinte: não, eu, na realidade, o que é que eu vou ganhar com isso? O que é que eu vou ganhar com esse negócio? Quanto é que eu vou ganhar com isso? Então, tem pessoas em que só tomam decisões baseadas naquilo, nas vantagens que ele vai ter para si. E esse também não é algo em que seja sólido para que você tome as suas decisões. E tem outras pessoas em que tomam suas decisões baseadas na maioria, na turma. É a pessoa em que já pensa o seguinte: o que a maioria escolher aí, eu escolho. Só que o pensamento da maioria não é algo tão confiável que a gente possa exatamente firmar as nossas escolhas. A maioria crucificou Jesus. A maioria murmurou lá no deserto, morreu lá no deserto e não entrou na terra prometida. Então a maioria pode estar errada. A maioria pode estar certa, a maioria também pode estar errada. Então, confiar exatamente na maioria, tem pessoas até que espera exatamente quem é que está na frente aí das intenções de voto, aí, quem é que está na frente das pesquisas, Então eu vou votar nessa pessoa porque eu não quero perder meu voto, eu quero ganhar, Então isso não é uma decisão firme que a pessoa
ela pode exercer. E outras pessoas também tomam suas decisões pela opinião dos outros, baseado na opinião dos outros. A pessoa começa a pensar assim: não, o que é que vão dizer de mim? Né? Se eu tomar essa decisão assim, então o pessoal vai falar de mal de mim, o pessoal vão me criticar, o pessoal vão me rejeitar, o pessoal isso, o pessoal aquilo. Então, a maioria, a opinião da maioria também não é algo firme, em que você, ou a opinião das outras pessoas, de outras pessoas, não é algo também firme para você tomar decisões. E outras pessoas, elas baseiam as suas decisões exatamente mediante as tradições em que ela recebeu. São as pessoas que dizem assim: não, mas minha mãe, ela sempre creu assim, toda a vida ela fez assim, o meu pai sempre viveu dessa maneira ou daquela outra maneira. Porque fulano de tal, ele viveu a sua vida inteira desse jeito, então isso. E a tradição também não é algo confiável em que você possa basear as suas decisões. Logo porque algumas coisas que foram aplicadas há um tempo atrás, hoje não se aplicam mais. Então a tradição ela muda de acordo com o período, de acordo com o tempo. Então existe algo firme em que nós podemos basear nossa vida. Mesmo que nós podemos olhar para essas coisas e mesmo que venhamos a agir de acordo com essa maneira de decidir a nossa vida, nós não sofremos tantos efeitos colaterais quando isso está relacionado ao gosto, à preferência, como isso está relacionado à aquisição de alguma coisa, à moda, ou à cultura, ou ao lazer, ou mesmo à profissão. Quando nós decidimos essas coisas, vocês não têm tanto efeito, não gera tanta dor. Embora que também, quando a gente faz uma escolha errada, mesmo que a gente faça uma escolha errada, por exemplo, com relação à faculdade, eu vou fazer uma faculdade e tal, e você decide pela faculdade que você vai fazer, e de repente, pelas tantas, você vê que não tem nada a ver com aquilo que você quer. Isso tem conserto. Você vai perder alguns anos ali, alguma coisa, mas você pode chegar e recuperar e fazer outra faculdade. Ou mesmo em relação a um veículo que você vai comprar. Eu lembro quando eu comprei um carro e fiz uma compra errada, né? Isso gerou consequência, né? O motor do carro estava praticamente batido, tinha que fazer o motor do carro, tinha que consertar uma série de coisas no carro, por causa de uma compra mal feita, uma decisão mal feita, uma decisão mal tomada. Mas isso teve conserto, né? Gerou uma despesa, gerou um desconforto, mas isso tem conserto. Porque uma decisão mal feita, isso tem conserto. Porque a pessoa viveu um relacionamento, um noivado que fazia 10 anos que estava esperando, né? E aquele noivado acabou. Isso tem conserto, né? E como? Porque eu me casei, não deu certo, me separei, me divorciei, casei de novo, né? Isso tem conserto. Existe um preço a ser pago, existe algo aí, né? Existem coisas perdidas, sim, existe coisa perdida, mas tem conserto. Tem como você rever isso aí? Tem como você refazer muitas coisas. Eu me acidentei lá, né? Caí no acidente lá, cortei uma perna minha. Evidentemente que a perna você vai para outra perna. Mas você pegar uma muletazinha, dá para você continuar andando, né? Com dificuldade, mas dá para você andando. Eu me acidentei, fiquei paraplégico com uma cadeira de roda, bota uma cadeirinha de roda, vai estar rodando, dá para contornar. Evidentemente que existe um preço a ser pago. Consequência da boa decisão, de algo em que não foi bem acertado. Mas tem jeito, né? Tem como contornar exatamente essa situação. Tem como exatamente, né,
ajustes em relação a essa situação, mas com relação à nossa vida espiritual, nós não podemos errar. Você pode até votar, né, numa pessoa amanhã e depois você se arrepender de ter votado nessa pessoa. Mas tem jeito. Você espera 4 anos, trinca os dentes, né, durante os 4 anos, e depois tem jeito, você não vota mais nessa pessoa, né? Se votar nessa pessoa de novo é porque você é burro mesmo, né? Tem que botar você na jaula mesmo, né? Mas tem jeito. Mas como nós falamos em relação à nossa vida espiritual, nós não podemos jamais vacilar. Não tem como nós contornarmos. Não podemos errar de maneira alguma em relação à nossa vida espiritual. Quando eu tomo o caminho da cruz, é o que Jesus ele fala nesse texto: olha, quem não tomar a sua cruz e não me segue, em Mateus 10, 38, ele diz: olha, não é digno de mim. Não é digno de mim. Então, com relação à nossa vida espiritual, nós não podemos jamais, mas jamais, nós não podemos jamais errar. Porque quando nós tomamos nosso caminho, o caminho da cruz, nós tomamos a escolha mais segura da nossa vida. Quando nós decidimos ao lado de Jesus, nós tomamos a decisão mais segura de entrega total, de renúncia, de rendição, de crucificação e da morte para esse mundo e uma nova vida para Deus, mesmo que isso venha gerar algum tipo de sofrimento na nossa parte. Aí você diz assim: mas irmão, servir a Jesus pode gerar sofrimento para nós? Gálatas 5:20 diz assim: Paulo ele fez uma declaração: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo diz: ó, eu já estou crucificado com Cristo. Crucificação, isso nos remete a dor e sofrimento. Não vai pensar assim: crucificação, sacrifício, ele é algo assim, sabe assim, prazeroso, né? Sabe assim, de uma felicidade, uma alegria, não. O Evangelho muitas vezes nos remete exatamente à dor. Embora que a pregação para muitas pessoas diga o seguinte: o logo aí para muita gente diz assim: venha para cá e pare de sofrer. Se você vier para cá, você vai parar de sofrer. Você não vai ter mais sofrimento. Jesus nunca prometeu esse tipo de coisa. Jesus nunca prometeu isso. Pelo contrário. Pelo contrário. Jesus disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições. Tenha bom ânimo, eu venci. E eu venci, vocês vão vencer também. Esse caminho de não sofram ou parem de sofrer, isso não tem nada a ver com o Evangelho da cruz de Cristo. Porque para a salvação é necessário sacrifício. Lá em Hebreus 9:22 diz assim: e sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Não para salvação exige de nós sacrifício. Quando nós decidimos para Deus, nós decidimos pela vida. Nós morremos para o mundo e decidimos viver para Deus. Nós saímos das trevas e nós somos transportados para a luz. Está diante de nós exatamente essa decisão.
Lá em Provérbios diz o seguinte, lá em Provérbios 14:12, em que há caminhos em que ao homem parece ser bom, mas o seu final são caminhos de morte. Há muitos caminhos em que as pessoas elas trilham, elas entram por muitos caminhos, achando que esse é o caminho mais fácil. Esse é o caminho, sabe, das facilidades, da aparente satisfação. Mas são caminhos de morte, são caminhos de engano. Por isso que eu vejo muitas pessoas, muitas vezes se decepcionam, muitas vezes com o Evangelho. Por que se decepcionam com o Evangelho? Porque elas creem no falso Evangelho. Não é apresentado para elas o Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Cristo. Não é apresentado para essas pessoas. Eu vi um tempo atrás uma modelo, sei lá o que aquela mulher em que as mulheres em que vive expondo o seu corpo, e tal, e ela colocava, implante, de silicone, aqui, acolá e tal, ou nas pernas, não sei aonde, tal, para poder vender o seu corpo, vender o seu corpo. Sei lá, e nesses implantes, nessas coisas, ela deu um apodrecimento lá, deu uma infecção lá, numa parte lá do corpo dela, e ela ficou na beira da morte. E nessa sua aflição ela resolve entregar a sua vida a Jesus. E foi notícia, porque esses famosos vai toda notícia, E eu vi uma frase dela e eu disse, como essa mulher está equivocada. Ela diz assim, se eu fiz muito sucesso, do jeito que ela vivia, no mundanismo, naquele negócio todo, se ela fez muito sucesso, imagine agora com Jesus. Aí que ela vai fazer muito sucesso. Quando eu vi ela dizendo, eu li essas palavras dela, eu disse, como essa mulher está equivocada em relação ao Evangelho. Porque o que na verdade é apresentado para as pessoas, esse é o Evangelho do sucesso. De você, venha servir Jesus para você prosperar, entrega a sua vida a Jesus para que você enriqueça, entrega a sua vida a Jesus para que você seja curado, entrega a sua vida a Jesus para que os seus problemas venham a acabar, entrega a sua vida a Jesus e pare de sofrer. Só que o Evangelho de Jesus não condiz exatamente com isso. Esses são os caminhos em que parece ser bom, mas depois são caminhos de morte. E quando foi agora, o Cardiano não fez sucesso, a mulher, e quando eu vi agora, dias atrás, ela já espraguejando, decepcionada com os pastores, decepcionada com a igreja evangélica, decepcionada com tudo, não era nada daquilo que ela estava pensando, imaginando e tal. Porque as pessoas abraçam um falso evangelho. As pessoas não se apegam ao evangelho verdadeiro de Jesus. Mas qual é a direção segura em que nós podemos seguir? A direção segura para nós é exatamente a direção da cruz de Cristo. É na cruz de Cristo que nós precisamos seguir. Jesus disse, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus, meus amados irmãos, ele se intitulou, eu sou o caminho, não há outro caminho, eu sou o verdadeiro caminho. Jesus entregou a sua vida por nós. Jesus, ele foi açoitado, ferido, machucado, crucificado na cruz. Sofreu toda a ignomínia, sofreu tudo por mim e por você. Não pense que foram os pregos que seguraram Jesus na cruz. Não pense que foram os homens que pegaram o coitadinho e colocaram lá na cruz, e ele não tinha outra opção na vida. Não é esse Jesus. O que segurou Jesus na cruz do Calvário foi o amor por mim e por você. Porque ele tinha poder exatamente de exterminar aquilo tudo, acabar com aquilo tudo.
Quando foram prender Jesus e perguntaram: quem é que vocês procuram? Jesus perguntou: é Jesus, sou eu. Quando ele disse: sou eu, caiu, foi tudo lá. Os soldados lá, o pessoal caiu, foi tudo lá. Jesus deixou muito claro: ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou, porque tem poder para dar e poder para retomá-la. Ele sabia o que é que ele estava fazendo. Jesus não é nem um pobre coitado para que você fique penalizado. Evidentemente que a dor dele, a dor que ele passou, o sofrimento, a traição, a rejeição, foi algo real, em que eu e você, todos nós sentimos, porque ele também se fez carne, ele era humano igual a nós. Então toda a dor e todo o sofrimento foi real de Cristo, por todos nós. Lá em Mateus 10, 30, Mateus 10, 38, Jesus diz: olha, quem não tomar a sua cruz e seguir, ele diz: olha, essa pessoa não é digna, não é digna. Jesus está dizendo que nós devemos negar a nós mesmos. Ele diz: deixar, tomar a sua cruz e seguir. Ele está falando de nós negarmos a nós mesmos, crucificar a nossa carne, render-se, entregar-se completamente ao domínio do Espírito Santo. A cruz de Cristo aponta para o seu grande e maravilhoso amor. A cruz de Cristo chama a uma responsabilidade. Quando ele diz: olha, vocês precisam tomar, vocês precisam fazer algo, vocês precisam ter uma ação. Em Mateus 16, 24, diz assim: se alguém quer acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Precisamos fazer algo. Quando a Bíblia fala sobre a cruz de Cristo, fala de termos responsabilidade, termos uma ação, é nós fazermos algo. Mas a cruz de Cristo também apresenta a nossa identidade como cristão. Lá em Gálatas 2:20 diz o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu já fui crucificado com Cristo. A vida que agora eu vivo pela fé. Porque Cristo vive em mim. Nós temos uma identidade em Deus. E precisamos resgatar essa identidade. Nossa identidade está na cruz de Cristo. A nossa identidade está em Cristo. Precisamos resgatar essa identidade. Você diz: não. Você me pergunta assim: quem é você? Você talvez fosse fazer uma série de identificação, uma série de qualificação, uma série de adjetivos que venha classificar, venha definir exatamente quem é você. Mas, irmãos, uma coisa é quem nós pensamos que somos, uma coisa é o que as pessoas pensam que somos, e outra coisa é o que Deus sabe quem você é. E a nossa identidade está em Cristo Jesus. Temos uma identidade em Deus. E eu quero mergulhar mais a fundo dessa noite, dentro dessa identidade. Porque essa identidade diz exatamente quem nós somos. Como nós encontramos essa identidade? Exatamente quando nós reconhecemos que somos pobres, miseráveis, pecadores, que precisamos de Jesus. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados e crucificar a nossa carne com Cristo Jesus. Porque em Jesus, na cruz de Cristo, nós encontramos um lugar de mortificação do nosso eu. Lá em Gálatas 5:24 diz o seguinte: os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos.
Nós nos identificamos com a cruz de Cristo na proporção em que nós mortificamos a nossa carne. É o que Jesus disse: olha, o homem negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é mortificar a nossa própria carne, o nosso próprio eu, o nosso próprio ego. Precisamos entregar a Jesus os nossos desejos e as nossas paixões. Romanos 6, 12, 13 diz o seguinte: não permita que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Não obedeçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida. A cruz de Cristo, Ele nos leva a um lugar de vitória sobre esse mundo, sobre a carne e sobre o pecado. Lá em Gálatas 6, 14, diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para mim. Paulo diz que a sua glória está direcionada exatamente à cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, em que a sua vida agora consiste exatamente na vida de Deus. Ele nos revela 3 verdades espirituais da cruz de Cristo. A cruz de Cristo, ela nos revela que Jesus, Ele fez por amor a cada um de nós. Ele se submeteu àquela cruz porque Ele nos ama. Isaías 53, versículo 4, versículo 5 diz o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós nos consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Jesus, Ele padeceu. Jesus, Ele morreu na cruz para que a vida chegasse até nós, para que a cura chegasse até nós, para que uma nova vida chegasse até nós. Porque, como nós já citamos de Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Era necessário haver o derramamento de sangue. Era necessário trocar vida pela vida. E Jesus, Ele fez exatamente isso por nós. A cruz representa a sua morte também, a nossa morte também. A cruz representa a morte de Cristo, porque Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas quando nós olhamos para a cruz, na cruz também está configurada a nossa morte. Nós precisamos vislumbrar na cruz exatamente a minha morte na cruz, a morte da minha pessoa. Lá em Romanos 6, 7 diz: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo de pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. A morte de Cristo, ela configura exatamente a nossa morte também. A morte do velho homem. Quando Jesus morreu na cruz, nós morremos juntamente com Ele na cruz. Porque logo que somos imitadores de Jesus, o que Jesus fez é para que nós venhamos fazer também. Evidentemente que não é necessário você agora fazer algum tipo de sacrifício, como existem muitas pessoas, ou pagar algum tipo de penitência para
Não, Jesus já fez isso por mim e por você. Ele já derramou o seu sangue. Não é necessário você derramar o seu sangue. Ou ficar se chicoteando, como tem muitas pessoas. Não sei nem como chama aquilo. Um tipo de trajeto que você fica fazendo lá para, como fosse compensar, né, sofrer, fazer parte do sofrimento de Cristo, aí ficar lá se martirizando. Isso. Jesus já fez isso na cruz. Só que nós também precisamos fazer sacrifício. E o sacrifício que precisamos fazer não é matar a nossa carne, derramar o nosso sangue, mas é matar o nosso eu. É matar o velho homem que está dentro de nós. O homem egoísta, que nós vamos ver exatamente as qualidades desse homem que nós precisamos mortificar a cada dia. Jesus, na cruz do Calvário, ele venceu o domínio da morte, o domínio de Satanás. Satanás não tem mais nenhum domínio sobre as nossas vidas. Lá em Romanos 6:11 ele diz: como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós morremos para uma vida de pecados, e agora nós estamos vivos para Deus. Porque o nosso pecado, ele faz aquela separação entre nós e o nosso Deus. A proporção que nós nos achegamos a Deus, nós nos afastamos do pecado. Não tem como viver uma vida de pecado e querer viver uma vida próxima de Deus. Não tem acordo. Há uma separação entre ambas as partes. A cruz de Cristo nos aponta para uma dimensão totalmente eterna. Aí em Mateus 6, versículo 4, ele diz assim: porque somos ou fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. A cruz de Cristo, ele fala de andarmos em novidade de vida. A cruz de Cristo nos aponta não apenas para o momento presente em que nós estamos vivendo, mas aponta exatamente para toda a eternidade. Porque a proposta de Deus para nós não é apenas uma proposta de uma vida boa nessa terra, mas a proposta de Deus é uma vida nova. Embora que essa vida nova ela comece aqui nessa terra, mas a vida nova mesmo, de verdade concreta, é a vida eterna que Deus ele tem para nós, a cada um de nós. Porque Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. É essa a proposta de Deus. Não é apontar, Paulo diz assim: se a nossa esperança em Deus estivesse apenas nessa vida aqui presente, nós podemos se considerar os mais infelizes de todos os homens. Deus tem uma proposta eterna para nós, e é a nossa esperança, sabe, que deve palpitar em nosso coração, é exatamente estar para sempre com o Senhor. Onde não há dor, não há sofrimento, não há angústia, não há, sabe, não há traição, não há o mal, nós estaremos para sempre com o Senhor. Andar em novidade de vida significa deixar a vida de Jesus reina agora nosso ser, nossa vida. Significa viver para Deus. Significa deixar que Deus molde o nosso coração, a nossa vida. Versículo 11 ele diz: vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas, pois estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. O que é estar vivo para Deus? É viver debaixo da vontade de Deus. É observar o que Deus ele tem para a sua vida, para a minha vida, e se submeter completamente, negar-se a si mesmo, os prazeres, a honra, até o nosso próprio direito, e realizar a vontade de Deus. É viver uma vida de renúncia da nossa natureza carnal. É viver dedicado a Ele, comprometido com Ele, fazendo exatamente a sua vontade e o seu querer, o que Ele deseja para a nossa vida.
Viver para Deus é ter uma vida que frutifica, que dá resultado. Em Deus ele tem um legado para nós. Deus ele nos chamou exatamente para que nós venhamos, a nossa vida venha dar resultado, a nossa vida venha frutificar. A nossa vida venha servir. Porque a maior lição que Jesus ele trouxe para nós é exatamente a necessidade que temos de servir uns aos outros. A nossa vida ela precisa fazer a diferença na vida de outras pessoas. Isso é frutificar para o reino de Deus. Lá em João 12, 24, versículo 25, Jesus ele disse o seguinte: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se o grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas, se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira. Mas quem não se apega à sua vida nesse mundo, ganhará para sempre a vida eterna. Irmãos, o que a Bíblia está dizendo para nós aqui é que eu e você precisamos cair na terra. Precisamos morrer se nós queremos frutificar. E ele faz um exemplo muito simples. Ele diz: olha, se o grão de trigo pode ser um grão de feijão, de arroz, de milho. Feijão para nós aqui é mais comum. Se ele não morreu, o que é que tem? Se não foi enterrado, né? Se você não enterrar o grão de trigo lá, você não pegar o grãozinho, enterrar lá na terrinha, botar lá, aguar. Se você fizer isso, o que é que vai acontecer? Vai nascer uma plantinha. E essa plantinha, com todas as condições necessárias, ela vai crescer e vai dar muitos outros grãos. Ou seja, vai multiplicar, vai frutificar, vai dar resultado, aquele grãozinho. E um grãozinho não dá outro grãozinho. Um grãozinho dá muitos outros grãozinhos. Isso é lindo exatamente nesse ambiente de crescimento e multiplicação. Só que ele está dizendo assim: mas se o grão ele não morrer, não foi enterrado, ele vai ficar só ele só, essa capa, e é isso mesmo. E é exatamente nessa ilustração que Jesus está dizendo: olha, se você não morrer, se você não matar os seus desejos, a sua carne, o seu ego, o seu eu, o velho homem está exatamente vivendo o pecado, você vai viver a vidinha que você está vivendo. Mas se você matar esse velho homem, matar exatamente esse ser pecaminoso que você é, essa coisa horrível que você vai dar muito fruto. O que é morrer? É se submeter completamente ao cuidado e à direção de Deus. Se eu quero frutificar, eu tenho que morrer. Se eu quero dar fruto, algo precisa morrer de mim. Você nunca vai viver a vida de Deus sem primeiro você não morrer. É interessante o que diz lá em Colossenses 3, 5 e 10. Você pode me perguntar: mas o que é que eu preciso? O que é que precisa morrer em mim? Olha o que é que diz aqui em Colossenses. Será que eu tenho que matar a minha carne? Não. Vai dizer exatamente o que é que você precisa. Colossenses 3, 5, 10, 5 diz o seguinte: portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria, pois é por causa dessas coisas que virá o castigo de Deus sobre os que não lhe obedecem. Antigamente a vida de vocês eram dominadas por esses desejos, e vocês viviam de acordo com eles, versículo 8. Mas agora, livrem-se de tudo isso, da raiva,
da paixão, dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns aos outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com seus costumes, e se revistam e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ele se torne parecido com ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. O desejo de Deus, e o que a palavra de Deus está dizendo aqui, é que nós nos tornemos o quê? Parecido com ele. A vontade de Deus é que você se pareça com Cristo. Isso é ser discípulo. Discípulo é seguidor, é aquele que se parece com o seu mestre, é aquele que segue as orientações do seu mestre. Por isso que nós somos chamados cristãos. Cristãos são pequenos Cristo, parecidos com Cristo. Então, quando o chamado de Deus ele vem para nós, é para que nós venhamos a ser parecidos com Cristo. Deus está dizendo que precisamos ter a intenção de nos parecer com Jesus. Precisamos matar a velha natureza, livrar dessa velha natureza e receber algo novo da parte de Deus para a nossa vida. Ele diz: olha, matem os desejos deste mundo que agem em você. Como é que nós matamos esses desejos? Exatamente deixando essas coisas, não alimentando essas coisas. Irmãos, às vezes nós temos cada tipo de atitude. O escapamento diz: olha, muitas coisas não são lícitas. Paulo diz isso, né? Mas nem tudo me convém. Todas as coisas não são lícitas, mas nem todas me edificam. Não adianta eu ficar insistindo em algo em que aquilo não traz uma contribuição para a minha vida, para o meu relacionamento com Deus. Mas isso não vale nada, isso é bobagem, todo mundo faz isso, todo mundo faz assim, todo mundo vive assim. Porque isso aí é normal na sociedade de hoje, isso aí todo mundo está agindo assim. Precisamos tomar uma decisão se queremos seguir a Cristo, se queremos viver para Ele, se queremos experimentar a vida em que Ele tem para nós. Nós precisamos tomar essa decisão na nossa vida, ou se vamos crucificar a nossa carne. Nós vamos viver a vida de Deus. Nós não somos mais escravos do pecado. Jesus nos libertou. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós não somos escravos do pecado. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós temos a liberdade de decidir morrer para esse mundo e viver uma nova vida para Deus. O que é que nós precisamos? Quais são os desejos que precisamos mortificar na nossa vida? Olha o que é que diz lá em Gálatas 5, 19, 21, falando sobre os frutos da carne. O que é que precisamos eliminar na nossa vida? Gálatas 5, 19, ele diz: ansiedade pelos prazeres carnais, bebedeira, glutonaria, sexo ilícito, prostituição, adultério, mentira, inimizade, ódio, idolatria, feitiçaria, brigas, disputas, ciúmes, coisas semelhantes a essa. O nosso eu precisa ser crucificado. O interessante é que nós estamos falando sobre morte, nós estamos falando sobre sacrifício, nós estamos falando sobre coisa que gera dor e sofrimento. Mas quando você observa exatamente o que é que Deus está falando para nós, na realidade, essas coisas é que traz dor e sofrimento para nós. Uma pessoa que vive uma vida de mentira, uma pessoa que vive na prostituição, uma pessoa que vive de engano, uma pessoa que vive
sabe, brigando, uma pessoa que vive exatamente vivendo essa prática carnal que Deus está dizendo, ó, você precisa mortificar essas coisas, é exatamente essas coisas que geram sofrimento e dor na nossa vida. E a vida de Deus, que Deus está dizendo, que a nova vida que Deus tem para nós, é exatamente a vida de gozo, de alegria, de felicidade, que são os frutos do Espírito agindo na nossa vida. Porque Deus sempre tem o melhor para nós. Gálatas 2:2, Paulo diz, ó, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque quando a gente fala você negar-se a si mesmo, é um negócio assim que a pessoa diz assim, parece que é um negócio tão ruim. Parece que é um negócio assim tão, um sacrifício tão grande. Nosso grande problema é que nós somos enganados pelo pecado. É o que nós dizemos no provérbio, o caminho fica bom, parece ser bom, o final é morte. Somos levados exatamente a viver, e a sociedade, as mídias, tudo aquilo que nós estamos envolvidos, eles querem apresentar exatamente isso para nós, querem trazer um engano para nós, mas Deus, Ele traz libertação para nós. Deus nos livra exatamente dessa vida de pecado. Nós precisamos nos sujeitar completamente à vontade de Deus. Devemos nos submeter completamente à vontade de Deus. Isso é viver para Cristo. A nossa vontade humana está sempre inclinada para o nosso ego, para os deleites do nosso coração ou daquela velha pessoa em nós. Está totalmente direcionada a uma vida de prazer e de pecado. Mas Deus, Ele tem uma vida perfeita para nós. Lá em Gálatas 5:24 diz o seguinte: aos que pertencem a Cristo crucificaram a natureza humana deles, junto com todas as suas paixões e desejos. O que significa estar crucificado com Cristo? O que significa estar crucificado? Perguntaram a um pregador que já faleceu, o que significava estar crucificado com Cristo? Esse pregador, ele diz o seguinte: o crucificado, ele só olha para uma direção. Ele não tem a opção de olhar para outra direção, só tem uma direção. Aquele que está crucificado com Cristo, ele precisa estar com os olhos fitos em Jesus. Em Hebreus 12:2 ele diz que nossos olhos precisam olhar para o autor e o consumador da nossa fé. Nosso olhar precisa estar em Jesus. E ele disse mais, que o crucificado, ele não pode mais voltar atrás. Jesus disse, olha, aquele que põe a mão no arado, olha para trás, olha para o reino de Deus. Nós temos apenas um objetivo, nós temos um futuro em Deus. Não adianta você ficar se queixando, reclamando, mas porque aconteceu isso comigo dentro da minha história. Eu sofri um abuso, eu sofri, uma traição, eu sofri isso, eu sofri aquilo outro. Isso passou, já passou esse negócio. Não adianta, porque meu pai, porque minha mãe, porque tiraram essa oportunidade da minha vida, tiraram isso de mim. Ficou para trás. Você precisa olhar exatamente para o aqui e agora, e a decisão que você toma aqui e agora com Deus. E a decisão que você toma aqui agora, isso vai ter implicação aqui e agora na sua vida, e vai ter implicação no seu futuro. E Deus, Ele não está nem aí para o seu passado. Deus tem um futuro para você. Deus, Ele tem um presente, Deus tem um futuro para você.
passou. Paulo diz, esquecendo as coisas que para trás ficam, agora nós olhamos para a frente, o que está diante de mim, o que é que eu tenho nas minhas mãos, como é que eu vou usar tudo aquilo que eu tenho nas minhas mãos, o que foi que restou aqui para mim, pois o pouco que eu tenho, aquilo que eu tenho, eu vou colocar nas mãos de Deus, eu vou oferecer a Deus aquilo que eu tenho, seja pouco, seja muito, seja nada, eu vou oferecer para Deus, e você vai ver o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver o que Deus vai operar quando você coloca exatamente a sua vida, e você coloca tudo que você tem nas mãos de Deus. Deus conhece, Deus sabe o propósito do nosso coração. Quando nós estamos crucificados com Cristo, nós não temos mais planos, porque o nosso plano nós entregamos e deixamos totalmente cativo a Cristo. Não vivemos mais os nossos sonhos, nós vivemos os sonhos de Deus na nossa vida. Não vivemos nossos propósitos, nós vivemos os propósitos de Deus na nossa vida. Meus amados irmãos, o chamado de Deus para nós é que viemos tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Hoje Deus te convida a negar-se a si mesmo, a decidir abraçar completamente a cruz. A estar disposto. Deus nos chama a nós decidirmos a lutar até o fim contra o pecado, crucificando a nossa própria natureza, nossas paixões, nossos desejos. Nós precisamos decidir hoje e colocarmos contra Satanás e todas as potestades das trevas que lutam contra o reino da luz do Senhor. Nós precisamos decidir, tomar a decisão de sofrer por Cristo, sofrer a rejeição, sofrer a perseguição, a zombaria, o desprezo desse mundo, se necessário for, por amor à cruz de Cristo. O que é que nós estamos dispostos a deixar para trás por amor a Cristo? Nós precisamos viver para Cristo e dizer como o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se nós queremos tomar um rumo, quisermos tomar uma decisão concreta, uma decisão acertada, você não pode errar em relação a decisão que você vai tomar em relação a Cristo. Você precisa crer hoje e tomar um rumo à cruz de Cristo. Quebrar toda a maldição, todo o laço que o diabo ele venha a jogar, a lançar sobre a sua vida. Nós precisamos ir até a cruz de Cristo, em direção à cruz de Cristo. Quando nós vamos até a cruz de Cristo, nós temos a visão concreta do que Deus fez por nós. A sua graça, a sua misericórdia, o seu amor. Nós temos noção da nova vida em que Ele abre para que nós venhamos viver. Nós passamos a viver sob o governo e a autoridade de Deus. E nós passamos a reinar com Ele. Que essa é a promessa de Deus para mim e para você. Decida, decida, decida entregar a sua vida completamente aos cuidados de Deus e a viver não para você mesmo, mas viver para a glória de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento. E já quero agradecer assim, a presença de todos, né? Que Deus assim abençoe maravilhosamente assim, a vida assim, de cada um dos irmãos.
aqueles também que nos acompanham agora, ou que vão nos acompanhar em outro momento, nas redes sociais. Que Deus abençoe maravilhosamente, que a graça e a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo esteja assim sobre as nossas vidas. Querido Deus, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por esta oportunidade nessa noite, pela Tua palavra e pelo Teu amor que foi derramado assim em nossas vidas. Muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado porque tem sido tão bom, tão generoso assim para conosco, ó Deus. Ó Pai, nos dá um coração disposto, Pai, a negar-se a nós mesmos e a decidir, ó Pai, ao Teu lado, e a viver para a Tua glória, para a honra do Teu santo e maravilhoso nome. Ó Deus, ó Pai, concede, ó Pai, a Tua salvação, concede, ó Pai, a Tua cura, concede, ó Pai querido, a restauração. Em nome de Jesus, eu te rogo e te agradeço. Amém. Amém. Eu desejo, Senhor, a todos que possam ter uma boa noite, na graça do Pai do Senhor Jesus.